O México está vivendo um dos momentos mais tensos dos últimos anos. Cidades em pânico, estradas bloqueadas, veículos incendiados e um clima que lembra cenas de guerra. Em poucas horas, imagens começaram a circular pelo mundo e deixaram uma pergunta no ar: isso é só o começo? E tem algo ainda mais assustador. Quando você compara com o Brasil, especialmente com o Rio de Janeiro, percebe que essa realidade talvez não esteja tão distante quanto parece. Antes de continuar, já se inscreve no canal. Aqui a gente conecta os pontos que quase ninguém explica e mostra o que está por trás das manchetes. Ativa o sino, porque o que você vai ouvir agora envolve crime organizado, poder, política e um alerta que pode dizer muito sobre o futuro do Brasil. Nos últimos dias, o México entrou em estado de tensão máxima depois de uma grande ofensiva do Estado contra o crime organizado. O principal alvo foi o Cartel Jalisco Nova Geração, considerado hoje um dos grupos mais violentos e poderosos do mundo. O nome por trás dessa estrutura é Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. Ele não era apenas um criminoso comum. Era o símbolo máximo de um império que controla rotas internacionais, territórios inteiros e movimenta bilhões. Quando o governo mexicano apertou o cerco contra figuras ligadas a esse cartel, a resposta foi imediata. Não foi desespero, foi estratégia. Queima de veículos, bloqueios simultâneos, ataques coordenados e cidades praticamente paralisadas. Um recado claro de que, em algumas regiões, quem manda não é o Estado, é o poder paralelo. E para entender como isso foi possível, é preciso entender como funcionam os cartéis mexicanos. Eles não são apenas grupos criminosos, são estruturas organizadas, com hierarquia, inteligência, logística, comunicação e controle territorial. Em muitos lugares, eles impõem regras, cobram taxas, controlam o comércio local e decidem como a vida das pessoas funciona. Não é só crime, é domínio. E agora vem a parte que começa a deixar muita gente realmente desconfortável. Se você olhar com atenção, algumas dessas características não são tão distantes da realidade brasileira. Pensa no Rio de Janeiro. Áreas dominadas, facções controlando comunidades inteiras, barricadas, circulação restrita, confrontos armados e regiões onde o Estado entra com dificuldade ou só entra de forma pontual. No México, cartéis. No Rio, facções. Nomes diferentes. Métodos assustadoramente parecidos. No México, cartéis armados controlam cidades inteiras. No Rio, facções controlam bairros completos. No México, barricadas em rodovias. No Rio, barricadas nas favelas. No México, o Estado entra com tanques. No Rio, entra com blindados. A grande diferença é a escala. No México, o crime chegou a um nível nacional. No Brasil, ainda é mais regional. Mas a pergunta que ninguém gosta de fazer é: e se isso escalar? E se o Brasil estiver vendo o futuro do México se desenhar bem diante dos nossos olhos? E é exatamente aqui que entra um fator novo, sensível e extremamente importante: a proximidade da Copa do Mundo. Grandes eventos globais colocam países sob os holofotes internacionais. A pressão por segurança aumenta, decisões são aceleradas e disputas silenciosas por território acabam se intensificando. Quando o mundo inteiro está olhando, surge uma disputa perigosa. O Estado tenta mostrar controle, o crime tenta mostrar força, e quem vive no meio disso tudo sente primeiro. A história mostra que períodos que antecedem grandes eventos globais costumam ser os mais tensos, porque ninguém quer parecer fraco quando o mundo inteiro está assistindo. Voltando ao cenário geral, especialistas são claros. Quando o crime organizado começa a controlar território, economia local e a rotina das pessoas, o problema deixa de ser apenas policial, ele vira estrutural. E problemas estruturais não se resolvem com operações pontuais ou ações isoladas. O México não chegou a esse ponto da noite para o dia. Foram décadas de corrupção, desigualdade, acordos silenciosos e ausência do Estado em regiões inteiras. O resultado está sendo visto agora. E quando a gente olha para o Brasil,
A pergunta é inevitável: estamos aprendendo com o que estamos vendo? Ou estamos ignorando sinais claros, como tantos países já fizeram antes? O que está acontecendo no México não é apenas uma notícia internacional distante, é um alerta, um espelho desconfortável que mostra até onde uma sociedade pode chegar quando o poder paralelo cresce sem limites. A história é clara. Quando esse tipo de estrutura se fortalece, ela não pede licença, ela ocupa, ela se impõe. E depois, tirar esse poder custa caro, muito caro, em todos os sentidos. Fica a reflexão final. Estamos preparados para enfrentar esse tipo de cenário? Ou só vamos reagir quando for tarde demais? O mundo não é simples, e a verdade quase nunca aparece inteira nas manchetes.